Como encontrar um homem que presta. Olá, deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer, se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Porobelli, mentora de relacionamentos e feminilidade, e hoje eu vou te ajudar a entender por que você não está conseguindo encontrar um homem que presta. Olha só, se liga, deusa. Eu realmente não acredito que homens sábios, maduros, responsáveis, que prestem efetivamente, caiam de árvores quando a gente as balança. Da mesma forma como mulheres também não. De fato, a gente não encontra tanto esses homens quanto essas mulheres tão facilmente por aí. Se você sair na sua esquina de casa agora e conversar com todos os homens que estiverem ali na rua, a probabilidade de você encontrar um cara que preste, um cara bom, ou um cara que você queira se relacionar realmente é baixa. Mas, dentro do seu universo, eles são abundantes. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Vou contar uma analogia bem bobinha aqui só para você compreender. Vamos supor que você conhece a fazenda do seu João ali. E aí o seu João te conta que 90% da fazenda dele são laranjeiras. Então você fala, caramba, é laranja pra caramba, né? Mas eu queria maçã. E aí ele olha e fala, não, mas a gente tem uns 10% da fazenda que é reservado só para macieiras. Aí você olha e fala, nossa, mas 10% é tão pouco. Só que aí seu João te conta que esses 10%, eles representam 10 mil macieiras. E aí você olha e fala, caramba, 10 mil macieiras? Mas quantas laranjeiras você tem então? 90 mil laranjeiras. E aí você pensa, caramba, mas 10 mil macieiras é muito mais maçã do que eu preciso. O que eu quero dizer com isso, Deus? É que de fato, quando a gente faz esse comparativo, existem muito mais laranjeiras. Tem 90 mil laranjeiras na fazenda de seu João. Só que você não precisa de 90 mil laranjeiras. Você precisa talvez de uma macieira. E ele tem 10 mil macieiras na fazenda dele para você. Você percebe que dentro do universo das macieiras, por menor que seja versus o universo das laranjeiras, ele é abundante, tem maçã para porra ali. Aí você pega essa analogia e transporta para o macro, né, para o mundo em que estamos. Você realmente acha que em um mundo de mais de 8 bilhões de pessoas não exista um homem que preste? Um homem que esteja à sua altura, que esteja solteiro, disponível e que seja um cara legal, que se interesse por você? Se você realmente acredita nisso, deusa, essa visão tá meio arrogante assim, né? E ó, não leva pro lado pessoal, tá bom? Mas assim, quando eu olho pro mundo inteiro e falo que ninguém presta, nenhum cara presta, nenhum cara tá à minha altura, eu tô me colocando num grande pedestal, como se eu fosse boa demais para o mundo. Se eu sou tão boa assim, por que eu tô encarnada aqui? Por que Deus vai me mandar aqui com a minha bagagem, os meus desafios, as minhas relações? Porque ele acha que eu tenho algo para melhorar ainda, né? Se ele achasse que eu sou tão boa pro mundo assim, ele tinha me mandado para outro planeta, para outro mundo, né? Para um lugar onde tivesse pessoas à minha altura. Então, por mais que você, de repente, seja uma mulher super legal, esteja aí trabalhando no seu autoconhecimento, isso não significa que você já é perfeita e que é melhor do que alguém. Então, a gente só precisa ter um pouquinho de cuidado com esse prestar, né? Quando eu tenho esse tipo de conduta, quando eu tenho esse tipo de fala, eu realmente me coloco num pedestal. E aí, eu vou estar aqui de cima julgando os outros, né? Pelos erros deles, pelas coisas deles, quando na verdade eu tenho um monte de coisa em mim que eu deveria estar olhando e melhorando também. Afinal, se eu estou atraindo esses homens, é porque alguma coisa ali tá tendo afinidade. Você concorda comigo? E deixa eu te lembrar uma coisa. Nunca em toda a história deste planeta esteve tão fácil de encontrar homem bom. Por quê? Por mais que as mulheres estejam sempre procurando muito mais autoconhecimento, terapia e processos de desenvolvimento pessoal do que os homens, isso é um fato, hoje em dia os homens também buscam. Coisa que há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás era inimaginável. Hoje muitos homens estão buscando também o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento pessoal e reclamando inclusive das mesmas coisas que as mulheres. Todo dia eu recebo um direct ali na minha caixinha do Instagram de algum homem falando que tá com dificuldade de encontrar uma mulher que queira relacionamento, porque as mulheres estão também querendo curtir à toa, não querem levar os caras a sério. Então veja bem, nunca na história teve tanto homem estudando sobre isso. Pensa um pouquinho na época da tua mãe, da tua avó, da tua bisavó, como é que era pra elas? Primeiro que os casamentos eram arranjados, elas não podiam nem conhecer o cidadão, era uma pessoa que trazia ali e você tinha que ficar com aquele cara. Segundo que era normal o homem trair, então você tinha que aguentar quieta, porque se você falasse alguma coisa ainda, você ia ser desquitada se você quisesse sair dessa relação, enfim, né? E mesmo para nossas mães, que melhorou um pouquinho nesse sentido, elas podiam escolher um pouco mais ali, elas não tinham todos os recursos e aparatos tecnológicos que a gente tem hoje. Elas
elas não tinham todos os cursos e ferramentas de autoconhecimento que ensinam você a se relacionar no YouTube, por exemplo, né? No Instagram, redes sociais que nem você tem hoje. Elas tinham que contar com a sorte, sair nos bailinhos da vida aí, e isso era a única ferramenta que ela tinha. Hoje em dia, você com um celular consegue acessar um leque de homens maravilhoso nas suas mãos. Agora, é claro, né, gente? Se você não souber usar as ferramentas, de nada adianta. Se você não souber exatamente o que você está procurando, como você vai comunicar o que você está procurando de uma forma estratégica, de nada adianta. Porque o problema não é o aplicativo, o problema não são os homens que estão ali, mas sim a forma como você está usando. Teve uma moça que me mandou uma mensagem esses dias falando que ela comparava, né, esse processo de encontrar homem com uma historinha mais ou menos assim. É como se você gostasse muito de tomar vinho, só que não existe vinho bom no mercado. Então, por mais que você goste de tomar vinho, por mais que você queira, por mais que você esteja disposta a pagar pelo preço do vinho ali, não tem homem bom no mercado. Você até fez alguns cursos ali, sabe um pouco de vinho, tá entendendo, mas não tem vinho bom. E aí, o que adianta fazer tudo isso, não é verdade? E aí, olha só, pra você julgar dessa forma que não tem vinho bom no mercado, que só existe vinho péssimo no mercado, você concorda comigo que você tem que tomar todos os vinhos do mercado? Todos! Não é 80%, 90% são todos. Se você não tomar todos os vinhos, você não pode afirmar isso. É igual a história das maçãs e das laranjas lá, né? Da macieira e da laranjeira. Outra coisa, se ninguém nunca tivesse tomado um vinho bom, eu realmente teria dificuldade de acreditar nisso. Só que existem pessoas tomando vinhos bons por aí. Existem pessoas em relacionamentos bons por aí. Então, pera lá. Também não é uma verdade. Mais um fato aqui pra contestar essa verdade. O que acontece? A verdade dolorida mesmo é que talvez você não esteja sabendo encontrar esses vinhos. Você acha que já sabe de tudo, que tá pronta ao pedestal aqui, que você sabe de todas as coisas e aí você não busca se aprimorar. E é isso que tá te travando. Você realmente não tá sabendo avaliar se um vinho é bom ou não. Talvez você esteja considerando alguns pontos que não são os pontos a ser considerados. Talvez você esteja indo só pelo preço, ou pegando referências de amigas, ou experimentando poucos vinhos. Então, se você sai desse pedestal e se pergunta, caramba, eu conheço de vinho, eu já experimentei alguns, eu peguei algumas referências, mas mesmo assim eu não encontrei um vinho bom ainda. O que tá faltando eu saber e fazer para que eu consiga de fato encontrar vinhos melhores? E aí você pode fazer um novo curso, um curso melhor, por exemplo. Estudar um pouco mais, refinar o seu paladar, porque pode ser até que você esteja tomando uns vinhos muito bons por aí, mas o teu paladar não tá refinado, então você não tá conseguindo distinguir. E também pode estar faltando experimentar, né? Porque só estudar não adianta. Se você não vai ali e começa a degustar e comparar um vinho com o outro assim, ó, numa bateria, você não vai conseguir essa percepção também. Porque nem todo vinho que a sua amiga vai gostar é o vinho que você vai gostar. Existe um vinho para cada pessoa. Existe um cara certo, um cara que presta para cada pessoa. Porque o fato é o seguinte, Deus, aí você vai ficar brava comigo, mas não leva pro lado pessoal. Ouve o que eu vou te falar agora de cabeça aberta, porque se você continuar acreditando nisso, você não vai sair desse lugar. Se você não tá encontrando um cara que preste, ou encontrando o vinho certo, né? Como eu respondi pra essa moça, existem 3 possibilidades aí. A primeira, você não tá conhecendo homens o suficiente, não tá provando vinhos o suficiente, está saindo com um cara uma vez no mês, aí depois de 2 meses sai com mais um. É difícil, né? Lembra laranjeiras versus macieiras? Eles não são a maioria. Então, se você não tiver conhecendo vários, qual que é a probabilidade de você encontrar um aqui nesses 10%? É menor do que se você estiver saindo com vários. Quando eu falo saindo com vários, não é sair cada dia da semana com um, ficar, beijar. Se você quiser, também pode, né? Não tem nada de errado com isso. Mas eu não quero dizer isso, tá? Que você não precisa disso, mas você precisa conhecer homens, se colocar disponível e ter encontros. Porque senão vai adiantar mesmo, né? Número 2, talvez... Ai, essa vai doer, você vai me bater. Talvez você não esteja à altura desses homens, como você acha que está. E aí, eles não se sentem atraídos por você. Porque é justamente quando a gente se coloca nesse pedestal que a gente não se aprimora mais. Então, eu acho que eu sou boa o suficiente, eu acho que eu sei o suficiente, então eu não vou melhorar mais, eu não vou parar pra ver os meus pontos internos, eu não vou parar pra me cuidar externamente, eu não vou fazer todo esse pacote pra continuar me desenvolvendo, só que os caras que eu quero estão aqui, na verdade, né? Então, eles não vão se sentir atraídos por mim. Então, cuidado com isso, tá bom? Tô falando que você tem que sair correndo desesperada pra tentar se melhorar. Não
não é essa corrida desenfreada, mas se você sai desse pedestal e começa a fazer esse movimento constante de evolução, progresso, de aprender um pouquinho mais, de se melhorar um pouquinho por dia, você vai começar a atrair uns caras melhores, com certeza. E a terceira coisa que pode estar acontecendo aí, de fato, é que você não tá sabendo reconhecer esses homens, né? Assim como eu falei do vinho, talvez o teu paladar não esteja refinado, você não saiba exatamente o que olhar num homem pra ver se ele presta. Talvez você esteja vendo atributos superficiais. Você não tá enxergando de verdade a forma como ele trata o garçom quando vocês vão sair, como ele trata você, se ele puxa a cadeira pra você sentar, se ele se preocupa com você no dia seguinte, quanto tempo antes ele marca um encontro com você, se é no mesmo dia, aos 45 do segundo tempo, ou se tem uma certa antecedência. Tem todos os sinais ali, só que se você não souber exatamente o que olhar, você não vai conseguir reconhecer. E aí, os embuchos podem ficar e os caras legais vão acabar passando também. Então, dá uma olhadinha aí, vê em qual desses 3 pontos você se identifica. Esse conteúdo fez sentido pra você? Doeu? Me conta aqui embaixo se você se identificou, se fez sentido, se você tirou algum insight desse vídeo, tá bom? Não esquece também de deixar um joinha caso você tenha curtido aí e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo por aqui, dessa forma você não corre risco de perder nada, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.